Torcida do Botafogo, boa tarde, bom, vamos lá, está no ar mais um vídeo aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro, sextou, aniversário do John Textor, hein? Parabéns aí ao John Textor, completando mais um ano de vida. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos, aqui no canal são dois conteúdos diários, 9 da manhã, 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Gente, temos alguns temas importantes para conversar, já para começar a entrar no clima do jogo também. Só segunda-feira, Botafogo e Palmeiras no estádio Newton Santos, 8 horas da noite. Mas a gente já vai entrando no clima aqui, daqui a pouquinho já é segunda e já tem jogo do Glorioso novamente. Antes da gente entrar nos temas, inscreva-se no canal, hein? Deixa o like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. E se você puder, se você quiser, pode estar se tornando membro também aqui do canal, aqui embaixo, ó, seja membro por apenas R$ 2,99 ao mês. Ajuda o canal a se manter de pé e entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Vamos embora, dinamismo, vamos aqui porque temos assuntos importantes, hein? Primeiro, está aqui já entrando no clima, falando do jogo de segunda-feira, tá, rapaziada? É o seguinte, a venda para o público geral já começou hoje, em sexta-feira, pelo site www.botafogo.com.br/ingresso e nos postos físicos, tá bom? Para você estar comprando seu ingresso aí para segunda-feira, Botafogo, Palmeiras no estádio Newton Santos, a gente brigando por Libertadores. Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, jogão, apesar dos desfalques aí que eu vou falar daqui a pouco. Então, você que quer comprar ingresso, lembrando que para sócios, né, tem descontos e tal, os sócios já estão podendo comprar desde o início da semana e hoje foi aberta ali para o público geral. Então, vamos lá, quem quiser, vambora, quem puder, vamos incentivar o Botafogo. Casa cheia segunda-feira no Newton Santos. E preocupa já uma situação aqui, porque a CBF designou aí o experiente árbitro Wilton Pereira Sampaio, do quadro da FIFA e da Federação Goiana, para apitar e comandar aí Botafogo e Palmeiras, jogo que acontece na próxima segunda-feira pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, preparem os coraçõezinhos de vocês, que é o Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, vai estar na Copa do Mundo e olha, ontem ele apitou Vasco e Londrina em São Januário. O jogador do Vasco deu uma entrada criminosa no jogador do Londrina e ele nada deu. Uma piada esse árbitro. Primeiro, é uma piada ele ser FIFA. Segundo, é uma piada ele ser árbitro que vai representar o Brasil numa Copa do Mundo. E terceiro, prepare o coração, porque é ele que vai apitar o nosso jogo aí segunda-feira, tá? E rapidamente, pra gente fechar a situação dos jogos aqui, depois do Palmeiras segunda-feira, o Botafogo vai encarar o Avaí na quinta-feira. Então o Botafogo joga segunda e joga quinta-feira contra o Avaí, 7 horas da noite, jogo fora de casa. E os ingressos para a torcida do Botafogo contra o Avaí também já estão sendo vendidos aí pela internet, beleza? Então a galera que vai acompanhar lá em Floripa, né, Florianópolis, só para vocês terem uma ideia, tá 150 inteira, 75 a meia, tá? Há uma taxa aí de conveniência e a compra do bilhete inteira ali sai com a taxa 169,50. Nas redes sociais tem muitos torcedores do Botafogo reclamando, né? Mais um valor alto de ingressos pra gente. Só que no primeiro turno a gente tem que falar a verdade. No primeiro turno, no estádio Newton Santos, os valores para a torcida do Avaí foram os mesmos ali, tá? 150 inteira, 75 a meia. Então, a gente fez isso aqui com eles. Lá eles estão dando troco. Aí a gente não pode ser hipócrita aqui, porque se a gente botou aqui 150 para eles, eles estão botando lá também pra gente e não tem como reclamar. Olha, na última parte do vídeo eu vou conversar com vocês sobre a zaga, sobre os desfalques aí ali do sistema defensivo. Para mim vai ser o maior desafio do técnico do Botafogo na segunda-feira para montar esse time, mas a gente tem dúvidas ali pro meio de campo também, tá? Lembrando que no último jogo foi Tietê, Gabriel Pires e o Piazon como titular.
O Eduardo volta de suspensão, o Eduardo tá de volta segunda-feira, provavelmente como titular. Então resta a dúvida ali no meio de campo, vai ser o quê? Vai ser Tietê, a melhor opção, o Tietê, junto com o Gabriel Pires e o Eduardo? Será que o Danilo volta? Lembrando que o Danilo ficou de fora aí do último jogo porque está em tratamento, Danilo Barbosa, primeiro volante. Tem a situação também do Lucas Fernandes, a gente não sabe se ele já consegue voltar, também está em tratamento, a gente não sabe se o Lucas Fernandes vai ficar à disposição para segunda-feira. Então, assim, qual o meio de campo, né, para segunda-feira? Tietê, Gabriel Pires, Eduardo? Se o Lucas Fernandes voltar, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, o meio que vinha sendo titular, ou se o Danilo Barbosa ficar à disposição, coloca o Danilo Barbosa como primeiro volante para proteger mais um pouco o time. Então, assim, são possibilidades. Como eu disse, Danilo Barbosa e Lucas Fernandes ainda são dúvidas, tá? A gente vai saber mais pra frente. Já a situação do Eduardo, volta porque cumpriu suspensão, tá de volta. Aí fica aí que na segunda parte do vídeo eu vou voltar aqui para finalizar, para conversar com vocês sobre Marçal, Adrielson, Cuesta, que tá suspenso, fala um pouquinho da defesa aí do Botafogo. Fica aí, já volta. Voltando aqui pra gente finalizar, antes compartilhe esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, aquele grupo cheio de botafoguenses que vocês participam, continua dando moral aí pro canal crescer cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Pra finalizar, o maior mérito de Luiz Castro é ter conseguido dar um padrão defensivo ao time do Botafogo, né? Mas diante do Palmeiras, o treinador botafoguense perdeu dois pilares do setor, né, defensivo. Vitor Cuesta e Marçal tomaram o terceiro cartão amarelo, estão fora, não enfrentam o Palmeiras aí na segunda-feira. E rodada a rodada, o Botafogo tem apresentado aí significativa melhora no sistema defensivo. Essa evolução também é vista através de números aí pela primeira vez em todo o Campeonato Brasileiro. O Botafogo não sofreu gols em 3 jogos aí, 3 rodadas consecutivas sem o Botafogo sofrer gol. América Mineiro 0-0, Coritiba 2-0 pra gente e Goiás 1-0. Além desses 3 jogos, em outras 5 rodadas espalhadas aí pela competição, o Botafogo não foi vazado, tá? Flamengo, São Paulo, Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Todos esses jogos aqui a gente também não levou gols. Então, passa muito pela situação do Adrielson também, que vem jogando muito. O Adrielson é um zagueiro, assim, sensacional. Depois que o Adrielson entrou na zaga, ao lado do Cuesta, meu irmão, tá complicada a situação para os adversários fazerem gol no Botafogo. E essa evolução passa muito pelo Adrielson, passa muito pelo Cuesta e passa muito por esse jogador aqui que é o Marçal também, tá? Atualmente, só para vocês terem uma ideia, o Botafogo é a 9ª defesa menos vazada do brasileiro, com 30 gols sofridos. Atrás de Palmeiras com 19, Santos 25, Internacional 26, Corinthians 27, Flamengo 27, América Mineiro 27, Cuiabá 28 e Ceará 29. Só para vocês terem uma ideia sobre o Marçal, falando sobre a lateral esquerda, Marçal que tá fora, tomou um cartão bobo aí na minha opinião, né? Mas o árbitro poderia ter evitado, mas o jogador também poderia ter evitado. Segundo o SofaScore aqui, de acordo com os parâmetros do SofaScore, né, o Marçal foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do mês de setembro. O jogador do mês de setembro, isso mesmo. 4 jogos, 1 gol, 1 assistência, 17 passes decisivos, 28 bolas recuperadas, 49, isso mesmo, 49% de acerto nos cruzamentos. Marçal aí, segundo o SofaScore, eleito jogador do mês de setembro. Então, vamos ver como é que vai ser a situação do sistema defensivo segunda-feira. Sem Marçal, sem Cuesta, eu colocaria o Hugo na lateral esquerda e eu colocaria o Canu como zagueiro, tá? Colocaria a zaga segunda-feira, Adrielson e Canu. O Canu, querendo ou não, é rápido, é veloz, pode fazer uma cobertura ali, ajudar o Hugo na lateral esquerda. Acho que pode ser Canu e o Hugo na esquerda segunda-feira, mas tem o Carly também, tem Mezenga, tem Sampaio, Mezenga na lateral esquerda, talvez. Então, assim, tem algumas possibilidades, vamos aguardar mais pra frente, tá? Mas é o maior desafio do Castro até aqui, vai ser montar esse sistema defensivo segunda-feira sem Marçal e sem Cuesta.
desse jogo contra o Palmeiras. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva você no canal, deixa o like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã eu tô aqui de volta, 9 da manhã, 5 da tarde. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de sexta-feira, Fogão. Gosto mais de você do que de mim.